Um navio voador foi encontrado embaixo da Grande Pirâmide? É isso que nós vamos ver a seguir. Muitos artefatos preciosos foram encontrados no Egito durante os séculos. Muitas tumbas egípcias antigas foram encontradas intactas como se não tivessem sido tocadas por ninguém durante os anos. Muitas delas ainda continham os tesouros valiosos deixados por seus faraós. Os tesouros eram guardados junto com os mortos, porque eles acreditavam que, assim que voltassem à vida, teriam todas as suas riquezas intactas. Com tanto ouro e as mais bem trabalhadas joias que chamaram a atenção de todos os exploradores e estudiosos desses antigos artefatos, muitas das mais maravilhosas relíquias muitas vezes passam despercebidas e sequer são noticiadas nos grandes meios. O barco solar poderia ser visto como um exemplo das coisas interessantes que não recebem a devida atenção. Aos pés da Grande Pirâmide, abaixo de várias e várias toneladas de pedras, está o barco de Khufu. Um barco completo e muito bem conservado, selado em um poço há mais de 4.000 anos atrás. Porque não se ouve mais falar tanto nesse achado, apesar de ser tão surpreendente. A crença local diz que o barco foi construído por Khufu, o rei de Quéops, que é o segundo faraó da quarta dinastia do antigo reino do Egito. O barco agora está preservado no Museu da Barca Solar de Gizé, construído no local em 1985, e é completamente dedicado à preservação do barco, possuindo tecnologias de preservação de última geração. O barco de Khufu é um dos mais antigos e melhor preservado barco da antiguidade. Mede 44 metros de comprimento, 6 metros de largura. Também é conhecido como o mais antigo navio intacto do mundo. Ele é descrito por todos que o conhecem como uma obra de arte feita de madeira. Ele poderia até mesmo navegar hoje, se colocado na água. De toda forma, o mais incrível e impressionante a respeito do barco solar é que ele não foi construído com o intuito de navegar nas águas. O barco solar foi feito com o intuito de navegar pelos céus. De acordo com a mentalidade egípcia, essa barca deveria ser utilizada pelo rei na sua viagem pelo céu com seu pai, o deus Ra. Foi construído em grande parte com tábuas de cedro do Líbano. O navio foi reconstruído a partir de 1.224 peças que tinham sido colocadas em uma ordem lógica, desmontados na cova ao lado da pirâmide. Levou anos para que o barco fosse cuidadosamente reconstruído, principalmente pelo restaurador-chefe egípcio do Departamento de Antiguidades, Ahmed Youssef Mustafa. Antes de reconstruir o barco, ele teve que ganhar experiência suficiente na construção de barcos egípcios antigos. Ele estudou os relevos esculpidos em paredes e túmulos e muitos dos pequenos modelos de madeira dos navios e barcos encontrados em tumbas. Ahmed Youssef visitou os estaleiros do Nilo, do Cairo Antigo, de Maade e foi para Alexandria, onde os barcos de madeira ainda estavam sendo feitos. Ele esperava que os construtores navais egípcios modernos pudessem ter mantido métodos de construção naval que sugerissem como os antigos egípcios construíram seus navios. Em seguida, ele investigou o trabalho dos construtores de navio que usavam uma tradição diferente. A história e a função do navio não são conhecidas com precisão. É dito em resumo que o barco solar foi um navio ritualístico para transportar o rei ressuscitado com o deus Sol Ra através dos céus. No entanto, ele tem alguns sinais de ter sido usado na água, e é possível que o navio era ou uma barca funerária usada para transportar o corpo embalsamado do rei de Mênfis para Gizé, ou mesmo que o próprio Quéops pode tê-lo usado como um navio de peregrinação para visitar lugares sagrados e que depois foi enterrado com ele. Segundo o mito egípcio, o deus Ra deslocava-se numa barca pelo céu, a barca de milhões de anos. De noite, o deus tinha que atravessar o submundo noutra barca, sendo atacado pela serpente Apófis, que queria destruir o navio. Contudo, Ra conseguia sair sempre vitorioso, ajudado por outros deuses que viajavam com ele, renascendo todos os dias de manhã e trazendo a luz que os humanos tanto necessitavam. No túmulo do Vale dos Reis, muitas imagens evocam esta viagem noturna. O navio de Quéops está exposto ao público desde 1982. Sua descoberta foi descrita como uma das maiores descobertas do Egito Antigo no documentário de Zahi Hawass,
Os 10 grandes descobrimentos do Egito. Dito isso, ficam algumas perguntas no ar. Não quero afirmar nada, simplesmente quero questionar algumas das informações que nos é passada, porque questionar ainda é saudável. Primeiro, como o navio voaria? Segundo, se o navio realmente foi feito para ser usado na vida após a morte do rei Khufu, porque estava guardado aos pedaços abaixo da pirâmide e não montado e pronto para uso. Terceiro, pelo que vimos nas imagens que retratam o navio, as pessoas da época relatam que o navio realmente voava. Então estavam os egípcios mentindo? Mas se eles estavam escrevendo seus costumes do dia a dia e o que viam em seu cotidiano, por que mentiriam a respeito disso? Será que tudo isso era realmente só um mito? Será que o navio de alguma forma tinha o poder de voar? Os egípcios tinham acesso a alguma tecnologia avançada que desconhecemos? Será que alguma informação a respeito dos povos antigos não está sendo repassada? Ficam aí os questionamentos. E cabe a você decidir no que você vai acreditar. Muitas novas descobertas continuam aparecendo a respeito do povo egípcio, como por exemplo, as evidências de que eles estiveram na Austrália, o que indica que já naqueles tempos eles tinham grande habilidade de navegação para atravessar boa parte do planeta bem antes de Cristóvão Colombo sequer existir. Então, seria o barco solar uma peça desse quebra-cabeça? Kamal El-Malak foi um arqueólogo que de alguma forma preveu a existência do barco e, pelas vastas informações dos seus estudos na área, inicialmente encontrou outro poço, também situado nos pés da Grande Pirâmide. Mas infelizmente, parece que os artefatos contidos no poço foram roubados um pouco antes de sua descoberta. Arqueólogos e egiptólogos rejeitaram sua reivindicação de que havia algum tipo de navio dentro desta cova vazia. Quando um terceiro poço foi encontrado e que realmente ainda tinha um navio preservado dentro dele, sua reivindicação foi aceita. Mais tarde, ele reivindicaria que algo muito especial foi roubado na primeira caverna. Seria o tal artefato supostamente roubado, o mecanismo que fazia o navio voar? Fica aqui a pergunta. Independente do conteúdo perdido nessa outra caverna, o barco solar é certamente uma construção incrível. Talvez a origem e os conhecimentos tecnológicos desses povos antigos tenham suas raízes numa raça pré-diluviana que caiu do céu, habitou a terra e tomou as filhas dos homens como esposas. Mas aí eu não quero afirmar nada. Cabe a você decidir.